Bom, vamos fazer um outro estudozinho, que é assim: por que o planeta está globalizando e unificando? Por que o planeta está se globalizando e unificando? É interessante. Biblicamente, já existia uma historiazinha aonde a Torre de Betel, lá de onde caiu, etc, que ele conta uma historinha que o planeta estava se unificando, aí esses santos, esses deuses resolveram separar, derrubando a Torre de Babel, fazendo cada um falar uma língua, etc. E isso está voltando a acontecer, todo mundo falando uma língua, já tem equipamento, você põe no ouvido que ele já traduz simultaneamente o que o outro está falando de outras línguas, então essa questão de língua já é uma questão de pouquíssimo tempo para se sumir. E vamos lá. Por que o planeta está se globalizando espiritualmente? Está se globalizando por quê? Porque nós estamos tendo a chance de novo de termos uma mistura, uma mesclagem de DNAs, uma mesclagem de culturas para que nós consigamos separar o que é o joio e o que é o trigo. Assim eu vejo na minha particularidade, nessa forma filosófica de enxergar. Eu acredito que seja por esse sentido, por essa questão, nem mais nem menos, por isso. Agora é o seguinte: unificação do planeta, aí eu já acho um pouquinho mais delicado. Porque o que acontece? A globalização, tudo bem, já está acontecendo, porque o capital não interessa onde você trabalha, onde o outro trabalha, etc. Tem alguns países que estão se fechando, se isolando um pouquinho, tentando fazer algum tipo de uma briga de capital, alguma coisa assim de estratégia política, alguma coisa nesse sentido. Mas depois que se desenvolveu os aeroportos e os portos, é muito difícil você não conseguir enfrentar essa globalização. O que vai acontecer é o seguinte, que é uma tendência. Então, tipo assim, vamos lá. Tem um país que é altamente exploratório, ele é escravagista. Então, vamos lá, ele paga $50 por mês por uma pessoa trabalhando. Vamos falar, o chinês. E o americano paga $3.000 por uma pessoa trabalhando. Então, ele paga muito melhor do que uma escravidão total, que é 50. Então, é como se fosse assim, um mês trabalhado de um americano é o que vale a 5 anos de um chinês. A desproporção é muito grande, é muito tangente a escravatura nisso daí. Então o que acontece? Um país ou outro vai pegar e vai tentar controlar, vou colocar sobretaxas para como se fosse que o salário fosse de acordo, igual, que as moedas fossem iguais, até para que se aconteça o ajuste, ok? Então isso é uma das coisas que estão acontecendo, tá? Mas isso não significa que é uma globalização de fato, ou uma unificação, porque isso é uma adaptação do meio onde nós estamos vivendo, para que países, para que a gente chegue num consenso, chega no amanhã e fala assim, olha, nós precisamos, se fosse tudo unificado, o que ia acontecer? A gente ia ter que chegar nesse consenso global, falando assim, ó, todo mundo vai ter que ter um salário mínimo fixo planetário. Ninguém pode ter menos do que isso daqui. Então vamos lá. Ninguém pode ganhar menos do que $500 por mês. Uma referência em dólar, mas podia ser em ouro, tá? Para não ficar falando assim, é porque o dólar é de tal país ou não sei o quê. Então coloca assim em ouro. E a quantidade de horas trabalhadas por dia não pode trabalhar tanto e por semana não pode trabalhar tanto. Pronto, põe uma regra universal para todo o planeta. Se todo o planeta fizesse isso, cara, seria o show de bola. Porque aí, o que ia acontecer? Ia fazer com que as empresas se fossem para os países por questão de inteligência. Eu vou para lá porque eles gostam, eles têm mais inteligência para desenvolver um produto, eles são mais rápidos, eles têm mais destreza manual, ou etc, ok? E não como está sendo hoje, uma coisa exploratória. Então vai lá, eu vou lá porque lá o salário é mais baixo, ou seja, eu vou lá para explorar mais um ou explorar menos o outro. Isso não é sadio, isso não pode acontecer, mas acredito que vai acontecer uma adequação desse fato, dessa realidade. Tanto é que as pessoas falam mal do capitalismo, mas os países mais capitalistas que tem são os que mais pagam bem as pessoas, ou seja, são as que menos criam escravos. E as que mais são socialistas, ou seja, mais comunista, mais comum,
são as que mais exploram, que os salários são os mais desgraçados, aonde as pessoas têm que se estrepar e tudo mais, e acham lindo, maravilhoso. Então, gente, toma cuidado, fica aí para uma análisezinha, é um prisma, não é a verdade absoluta, não é uma coisa de economista, não é uma coisa de... é uma coisa espiritualizada. Qual que é o futuro e a tendência disso daí, Ricardo? Vamos lá, a tendência de fato é ter uma globalização e uma unificação de fato universal, aonde não se existam mais fronteiras, aonde você é um cidadão do planeta Terra, não é do planeta X, é do país XYZ, todos iguais, mas para isso acontecer nós vamos ter que expurgar líderes, vamos ter que acabar com governos, é por isso que está tendo esses movimentos de que Estado menor, quanto menos Estado, porque é justamente para isso. Então o plano espiritual já está fazendo os movimentos no cenário para que tire o máximo coisa de governo, porque quanto mais tiver coisa de governo, mais separado vai querer ter. Um monte de paizinho vai querer ter. Quanto menos tiver coisa e força de governo, mais fácil será, como se fosse assim. Vamos colocar um representante para as Nações Unidas, se transforma um representante de cada país. Então esses são os representantes. E aí se elege um presidente do planeta. E cada membro que foi escolhido é como se fosse o governador que governa o seu país, que era o antigo país. E dentro do seu país coloca-se uma estruturazinha que espero que seja voluntária para que faça a organização. Isso é uma tendência. Claro que vai levar muito tempo, é capaz de eu nem estar vivo para ver isso daí, mas é uma tendência. Vai caminhar para este sentido. Não tem como andar para um outro sentido. Já me foi mostrado como é que é. Então vai acontecer. É uma questão de tempo. Pode levar 200, 300 ou 500 anos. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Fica meu prismazinho sobre essa situação.